Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento de inteligência emocional. Sem delongas, hoje vamos para a aula. Estamos na aula 2 de autoconhecimento e autocontrole emocional. Nós começamos essa aula 2 com um exercício e no vídeo anterior nós tratamos sobre o tema entendendo nossas emoções. Entender por que as temos, né, é fundamental, pois elas têm propósitos na nossa vida. Então é muito importante a gente passar por esse caminho, trilhar esse caminho, para ter algumas compreensões, tá? E hoje nós falaremos sobre a nossa parte B da aula 2, que é identificando padrões emocionais. Te pergunto, antes de darmos os próximos passos, você tem feito o diário das emoções? Eu, sinceramente, eu espero que sim, porque nós vamos falar sobre isso, mas é por ele que você vai conseguir entender algumas coisas, captar algumas coisas, anotando, fazendo e olhando depois, né? Na hora, normalmente, a gente só compreende que tem algo, mas é depois, analisando os dados, que a gente compreende genuinamente o porquê e como dar o próximo passo. E para começar, vamos entender o que exatamente são padrões emocionais. Imagine-os como caminhos mentais já pré-estabelecidos que a nossa mente segue automaticamente em resposta a determinadas situações. Esses padrões, eles são como reações emocionais já pré-programadas, né, que surgem quando nos deparamos com circunstâncias específicas. Então, toda vez que acontece assim, eu reajo assado, né? Esse seria um padrão emocional. Ou acontece assim e eu sinto tal coisa. Toda vez que acontece daquele jeito, eu penso algo e assim por diante. Então, por que isso é importante? Bom, porque esses padrões eles moldam nossas respostas a desafios, influenciam as nossas decisões e afetam os nossos relacionamentos. Temos falado sobre isso desde o primeiro vídeo, desde a primeira aula, desde a introdução, da abertura lá, que afetam e influenciam. Então, influenciam decisões, afetam relacionamentos, afetam o nosso viver. Então, eles são moldados, né, por nossas experiências passadas, por traumas, por sucessos, por falhas, esses, por exemplo. Então, tudo o que aconteceu com nós, todas as decisões, todas as conclusões, todas as experiências, tudo como aconteceu, da forma que aconteceu, fez com que hoje nós estabelecêssemos coisas, né? Nossa inteligência emocional. E estamos aqui para entendê-las, estamos aqui para compreendê-las e também para mudar os nossos padrões, para daí avançar e nos tornarmos melhor. Então, vamos nos aprofundar um pouco mais e entender os diferentes tipos de padrões emocionais. Primeiramente, temos os padrões emocionais positivos, que são as respostas saudáveis às situações, como, por exemplo, se sentir motivado, né, ao enfrentar desafios. Eles podem nos impulsionar para uma ação construtiva, você compreende isso? Por outro lado, nós temos padrões emocionais negativos, como a ansiedade excessiva ou a raiva desproporcional. Já passou por momentos assim? Você é assim? Essas são respostas, né? Essas respostas, elas podem ser prejudiciais para a nossa saúde mental e nossos relacionamentos. E quando são padrões negativos, eu chuto sem medo de errar que 98% das vezes elas são prejudiciais, tanto para nós como para outros também, né? Mas principalmente para nós. Você consegue identificar na sua vida essas situações, talvez agora ou talvez histórias do passado, se você parar para analisar, consegue identificar padrões tanto positivos quanto negativos? Tanto tipo positivo quanto tipo negativo, né? Que existem, que são os mais, entre aspas, conhecidos. Nós temos outros, né? Então existem uns padrões emocionais adaptativos, que nos ajudam a lidar de forma eficaz com situações. Eles nos permitem reagir de maneira apropriada e equilibrada. Tá? E por outro lado, os padrões emocionais mal adaptativos, que são respostas disfuncionais que podem nos prejudicar. Você acha isso complexo? Acha isso difícil? Você acha isso complicado? Calma, tudo no seu tempo.
Então é importante hoje aqui a gente falar e você começar a digerir essas informações, tá bom? Agora que a gente entende um pouco os tipos de padrões emocionais, né? A pergunta que eu faço é como nós podemos identificá-los? E uma das técnicas mais poderosas é manter um diário emocional. Anotar as suas emoções diariamente por um período pode revelar, vamos chamar assim, tendências surpreendentes. Então você começará a notar quando acontecerem alguns padrões, né? E que, opa, eu não tinha esse conhecimento, isso não acontecia, agora eu estou compreendendo, eu estou aqui, eu estou presente, né? Então você começa a notar quando esses padrões surgem, e isso é muito importante. E além disso, faça aí uma análise, uma retrospectiva de eventos importantes em sua vida. Identifique os sentimentos que emergiram em situações chave, sabe? Alguma situação, as coisas que você lembra hoje que te prejudicam, aquela coisa marcante, tanto positiva quanto negativa. Busca nessa história aí, tá? Em que momento a emoção se aflorou. E o que aconteceu, por que aconteceu, como ela veio. É importante isso. É importante você voltar um pouco e fazer esse exercício, tá? Essa reflexão profunda, ela é essencial para identificar padrões mais profundos também e compreender como eles se formaram, tá bom? Então, como eles se formaram, por que eu senti, como eu senti e como eu mudo isso? São perguntas que a gente começa a se fazer então. Se alguém tem tido dificuldades em fazer esse diário emocional, ou como eu costumo chamar, diário das emoções, me avise. A gente pode montar uma aula falando somente dele, tá? Somente com ele nós teremos um formato completo para identificação. E dessa forma podemos agir, né, para mudar isso na nossa vida. Eu costumo falar e fazer o seguinte: quando estou tratando de finanças com pessoas, estou tratando de situações com pessoas, eu falo, coloca tudo no papel. Tudo isso que você acha, tudo isso que você acha que está devendo, você acha que é um valor muito alto, você acha que você não vai conseguir, você acha até que você dá conta. Tira daqui, que está tudo embaralhado, e coloca tudo no papel. A partir do momento que você coloca no papel, você entende o quebra-cabeça. Organiza ele e você tirou aquele incômodo que estava aqui dentro e pôs do papel. Então você só vai se preocupar com isso quando você olhar o papel. E olhando o papel organizado, você vai saber para onde seguir, o que fazer, o que tirar, o que começar e assim por diante. É muito importante fazer o diário emocional, tá bom? Aqui está a parte emocionante. Como que aplicamos o conhecimento sobre padrões emocionais em nossa vida cotidiana? Como que eu faço isso? E primeiro, nós podemos usar essa compreensão, né, para melhorar a nossa tomada de decisões. Por exemplo, se você identificar um padrão de reagir impulsivamente com raiva e críticas, você poderá aprender a controlar essa resposta. Opa, eu identifiquei que eu sou assim e toda vez que acontece eu reajo com raiva, com crítica. Legal. A partir disso, o que eu faço agora? Né? Então você já começa a dar um passo que até hoje talvez você nunca tenha dado. Então, além disso, os padrões emocionais desempenham aí um papel fundamental em nossos relacionamentos. Quando a gente entende os padrões emocionais dos outros também, nós podemos adaptar a nossa comunicação para ser mais eficaz, fortalecendo assim os nossos laços interpessoais. A resiliência emocional, ela também é aprimorada, né, ao reconhecer e lidar construtivamente com padrões emocionais negativos. Isso nos ajuda a enfrentar desafios de maneira mais eficaz. Então, quando eu começo a compreender sobre isso em mim e também no outro, eu consigo entender que eu tenho um poder de transformação. Como assim um poder de transformação? Não é nada místico e sobrenatural. Não, é o simples fato de eu compreender que se eu falar dessa forma com aquela pessoa, ela vai reagir da maneira como ela sempre reagiu. Casamentos, então, nem se fala, não é mesmo? Quando você fala para a mulher, mais uma vez, de qualquer jeito, que você não liga porque você jogou a toalha em cima da cama, o que acontece normalmente? Pois é. Então, se você sabe que isso vai acontecer e você reconheceu, você tem ciência disso, que você pode mudar um jeito de falar, uma maneira de se comportar, por que não fazer? Não é mesmo? Então, nós temos aí muitas e muitas possibilidades de entender e de mudar o nosso dia a dia, tá bom? Vamos agora praticar aí o que já falamos, o que já aprendemos, mas que é importante ressaltar e lembrando, aos que tiverem dificuldade, me comuniquem para que
quem sabe aí a gente monte uma aula somente sobre o tema, tá? Eu sugiro que todos mantenham esse diário emocional por pelo menos uma semana. Anote como... Feche seus olhos sempre, eu sempre fecho os olhos para lembrar de situações. Como que você se sente em diferentes momentos. Observe, né, se os padrões emocionais começam a surgir. Então, comece a tomar conta, tomar nota, né? Anotando cada detalhe, em que momento surgiu. Por exemplo, você pode notar que se sente ansioso toda vez que se prepara para uma apresentação. Eu, quando vou trazer uma mensagem na igreja, eu, quando vou preparar um estudo, eu, quando vou gravar aqui, começa a vir algumas coisas, né, internas, e eu preciso começar a trabalhar nisso. Então, outra atividade útil aí é entrevistar um amigo próximo. Pergunte a ele sobre momentos em que ele notou padrões emocionais, né? Ou até mesmo você estando com ele. Olha, eu percebi que quando acontece isso, você sempre reage dessa forma. Por quê? Entendeu? Então, quando a gente realiza essa entrevista, a gente aprende também. E ajuda até o outro, né? Então, normalmente, quem faz isso são terapeutas, não é mesmo? Eles fazem perguntas entendendo que a pessoa reagiu de alguma forma, ela sentiu algo ali, se emocionou, positivo, negativo, ou enfim, e ela começa a fazer perguntas. E pautado nessa pergunta, a pessoa, para responder, ela tem que se olhar internamente. E quando ela começa internamente a se olhar, ela mesma traz as respostas. Nem sempre é o terapeuta, é ela mesma olhando para dentro de si. Então, a perspectiva externa, ela pode revelar padrões que talvez você não tenha percebido dentro de si. Então, internamente. Tá bom? Então, diário das emoções é fundamental. E também entrevistar aí o coleguinha de trabalho, o parente, a coisa do gênero. Para consolidar o nosso entendimento, eu vou compartilhar alguns estudos aí de caso, simples, de forma bem singela, porque lá na frente a gente vai tratar a fundo sobre algumas coisas, né? Então, por exemplo, há uma história de alguém que identificou um padrão de procrastinação. Inclusive, Rosana pediu para a gente preparar para o próximo ano aulas sobre procrastinação. Anotem na agenda aí, 2024. Ela notou esse padrão de procrastinação que estava prejudicando o seu desempenho no trabalho. Então, ao entender esse padrão, a pessoa implementou estratégias para se tornar mais produtiva e alcançar os seus objetivos. Quem nunca? Eu procrastino muito ainda, em várias áreas, em várias situações. E é horrível a pessoa que sabe que se ela fizer, ela vai se dar bem, ela vai melhorar, ela vai crescer, e ela não faz. Então, mas o primeiro passo disso é identificar. Identificou, você consegue trabalhar para criar estratégias e sair disso. Também temos o caso de alguém que superou aí um padrão de baixa autoestima. Quem aí também já passou por isso, levanta a mão. Eu já passei também. Então, através da terapia, né, e da autotransformação, isso foi quebrado. Ela entendeu que ela era assim, certo? E foi atrás de ajuda. E aí conseguiu melhorar isso. Então, da baixa autoestima para autoestima elevada ou a autoestima, né? Essas histórias, elas demonstram aí um pouco como a conscientização e a gestão de padrões emocionais podem levar a uma vida mais satisfatória. Tá? Eu teria exemplos meus, pelo menos uns 100 exemplos de identificação de padrão e depois implementação de estratégias para driblar aí, que me fizeram crescer, que me fizeram melhorar, me desenvolver em diversas áreas. E acredite mesmo, às vezes, uma única coisa resolvida, ela destrava 10 coisas que estavam empacadas em várias áreas. Pessoa que não consegue se comunicar, por exemplo, no casamento. Aí ela aprende a se comunicar, ela vai se comunicar bem aonde? No casamento, no trabalho, na vida social e assim por diante. Então, várias áreas são libertas, vamos chamar assim, quando você consegue um avanço, tá? Em uma área, tá bom? Então, para a gente concluir, em resumo, os padrões emocionais, eles são elementos essenciais para desbloquear a nossa inteligência emocional. Ao compreendê-los e gerenciá-los, é importante ressaltar, nós podemos criar uma vida mais equilibrada e satisfatória. No entanto, lembre-se de que a autodescoberta é uma jornada constante. Não para aqui. Quando acabar essa aula, esse curso de treinamento, eu estou top, power. Não, talvez não.
né? Mas estará muito melhor do que estava quando começou e do que está hoje, tá bom? À medida que continuamos a explorar esse campo da inteligência emocional, nós encontraremos aí novas maneiras de aprimorar as nossas vidas pessoais e profissionais. Então, agradeço por participar dessa aula, continuem aí se aprofundando no conhecimento, também praticando, né, principalmente a identificação e o gerenciamento desses padrões na sua vida, tá bom? Seu desenvolvimento pessoal e bem-estar emocional estão nas suas mãos. Então, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seus sonhos, planos e projetos. Feito!